Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Há lugares diferentes, localidades, edifícios, que nós eventualmente temos que visitar, aos quais nós temos que ir na nossa vida. Eu não estou falando sobre a Disneylândia, porque Disneylândia não é um lugar que você precisa visitar, mas é um lugar que você quer visitar. E tem alguém aqui que é fã número 1 da Disneylândia, né? Eu estou falando sobre lugares que nós precisamos ir. Estou falando aqui sobre lugares aos quais nós precisamos ir, por causa do curso da vida. Escola, por exemplo, ou o consultório do dentista. Você não vai lá porque você quer, mas porque você precisa ir. Há vários lugares que são necessários e que evocam diferentes tipos de respostas, diferentes tipos de reações em nós. Nós sentimos coisas diferentes, por exemplo, quando vamos ao mall, ou para quem está nos assistindo no Brasil, ao shopping center, não é? Comparado, por exemplo, quando a gente vai ao dentista. Nós vamos falar sobre alguns desses lugares. Vou colocar uma imagem aqui na tela. Eu quero que você diga a primeira palavra que vem à sua mente, como é que as pessoas normalmente se sentem com relação a ter que ir a estes lugares. Vamos lá, o primeiro lugar. Como é que você se sente? Pode falar. Hã? Oh. Segunda imagem. Como é que você se sente quando você vai ao consultório do médico? Hã? Quando você vai, terceiro lugar, ao supermercado. Fome? Feliz. Uhul. Bom, com a exceção do supermercado aqui de uma única pessoa, né? A maior parte dos nossos reviews aqui, nossas avaliações, não são assim tão legais, né? Alguns são piores do que outros, né? Mas em todos os nossos três, nós podemos ver que são lugares nos quais nós temos que ir. Nós não vamos porque nós gostamos, normalmente. Nós não vamos porque queremos estar lá, mas porque precisamos, não é? Agora, ninguém aqui falou que quando vai ao DMV, eu amo o DMV. Ninguém falou que quando vai ao consultório médico diz, eu amo estar no consultório médico. E também ninguém falou, alguém falou feliz, mas ninguém falou, eu amo estar no supermercado. Hã? Por que será, né? Agora, algumas vezes você vai ouvir alguém dizer que ama ir ao supermercado, em comparação com outros lugares, não é? Eu mesmo, pode acontecer também com o consultório médico. Mas se alguém disser que ama ir ao DMV, é o Departamento de Trânsito, né? Você vai assumir que essa pessoa precisa de ajuda. Tem uma coisa errada com essa pessoa. É ou não é verdade? Quem chegou do Brasil recentemente sabe muito bem do que é que eu estou falando. Você precisa tirar aquela bendita carteira de motorista. Né? Ok. Agora, e se nós colocássemos uma foto da nossa igreja aí na tela? Hã? Não precisa falar para mim o que você sente quando você pensa em vir à igreja. Não precisa falar em voz alta para quem ouvir, tá? Mas vamos pensar sobre isso com honestidade, tá? Será que nós pensamos na igreja da mesma maneira que nós pensamos em ir ao DMV? Da mesma maneira que nós pensamos em ir ao consultório médico? Ou da mesma maneira que nós pensamos em ir ao supermercado? Ah? Será que a igreja é um lugar que nós sentimos que nós temos que ir? Ou há algo mais do que isso? Pense nas pessoas que não estão aqui conosco hoje. Ou talvez pense em pessoas que há muito tempo não entram numa igreja. Ou que talvez nunca entraram numa igreja. Eu tendo a pensar que algumas dessas pessoas descreveriam vir à igreja como nós descrevemos ir ao DMV. Ao DMV. Ah? E com base nas experiências dessas pessoas, elas provavelmente não estariam muito longe da verdade. Agora, será que é isto que Deus pretendia quando Ele criou a igreja?
Será que esta era a ideia de Deus com respeito à sua comunidade de pessoas, a qual chamamos igreja? Eu acredito que a igreja diz, eu acredito que a Bíblia diz que não era nem é este o plano de Deus para a igreja. A igreja foi chamada e instaurada por Deus para, primeiramente, adorá-lo. Ela foi instaurada também para pregar o evangelho. Ela foi instaurada para fazer discípulos. E ela foi instaurada também para que houvesse comunhão entre os seus membros. Eu acredito que Deus quer que nós amemos a igreja. Agora, não é aquele amor que às vezes nós vemos nos noticiários, quando, por exemplo, quando estoura um escândalo. Ou que talvez nós tenhamos experimentado no passado. Mas é o amar a igreja como Deus pretendia que fosse. É isso que eu vou falar nesta noite. Esta é a nossa mensagem desta noite. Que nós aprendamos a ser a comunidade que Deus pretende que nós sejamos. Nos últimos 3 ou 4 domingos nós temos falado, trazido várias mensagens de exortação, mas hoje eu quero falar de algo diferente. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero orar mais uma vez e pedir que Deus fale aos nossos corações. E depois nós vamos ler João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Senhor, aqui estamos diante de Ti, e o Senhor estabeleceu a igreja com certos propósitos. E nós te pedimos que Tu fales conosco nesta noite, para que nós entendamos um destes propósitos. Que é que amemos a igreja do modo como Tu pretendes que ela seja amada. E que a nossa igreja, particularmente, seja a igreja que o Senhor pretende que a igreja seja. Não apenas esta, mas toda a igreja de Cristo. Fala conosco, Senhor, e aplica pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra aos nossos corações, de acordo com o Teu propósito, de acordo com as necessidades de cada pessoa que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou repetir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todas as pessoas, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Estes versículos são um prelúdio da igreja que estava por vir. A igreja só vai começar depois da ressurreição e ascensão de Jesus, no livro de Atos. Mas aqui nós encontramos Jesus se encontrando com seus discípulos e dizendo como os seus discípulos, como os seus seguidores, deveriam ser conhecidos. Qual a reputação que a sua comunidade, que ele está criando, deveria ter. Ele diz que nós seremos conhecidos por nos amarmos uns aos outros. Jesus diz que serão pessoas que serão conhecidas pelo seu amor uns aos outros. As pessoas da igreja devem amar-se umas às outras. Não é opcional. Não é uma questão de escolha. É o mandamento de Jesus. É o mandamento de Jesus. Nós devemos amar uns aos outros. Mas o que isso significa? O que significa amar um ao outro? Quando nós dizemos que nós queremos amar a igreja, como Deus pretendia que nós fizéssemos. O que é que nós queremos dizer por amar?
que é que nós queremos dizer por amor? Vou lhes contar uma história minha, pessoal. Umas semanas atrás, eu fui a um restaurante no qual eu nunca tinha entrado antes. Eu e Cristina. Eu não sou muito de comer hambúrguer, mas eu comi um dos melhores hambúrgueres daquele lugar, comparado aos lugares onde eu estive, não tão recentemente, porque acho que fazia mais ou menos um ano que eu não comia o hambúrguer. Ele era enorme, gente. Ele era uma delícia. Ainda pedi para a moça fritar um ovo e colocar lá em cima, como se fosse aquele, né, X-Egg do Brasil. Gente, eu estava no paraíso naquele dia. E a minha esposa também gostou, a Cristina também gostou da comida que ela comeu ali. E quando nós saímos do restaurante, eu comentei com ela, que foi um dos melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida. Pena que é tão longe, eu não vou poder voltar lá tão cedo. E eu disse, eu amei, talvez em outras palavras, eu disse, eu amei essa comida. Eu amei aquele hambúrguer que eu comi. Eu amei o restaurante. Vou voltar lá. Agora imagina, aqui há vários pais. Quem aqui é pai? Ou mãe? É no sentido genérico, né? Ok. Agora imagina, seu filho completou 5 anos de idade. Ok? E na festa de aniversário dele, ele ganhou uma bancada de brinquedo. Aquelas bancadas de ferramentas de brinquedo. Né? E ali tem pequenas ferramentas de plástico, projetos que podem ser feitos, né, com tudo. De todos os presentes que seu filho ganhou da família e dos amigos, o que ele queria brincar era com aquela bancada. Aí ele chega para você e diz assim, papai, você me ajuda a montar a minha bancada e brincar comigo? Quem poderia resistir, né? Aí você foi lá, brincou com o seu filho, e vocês tiveram um excelente tempo, rindo e brincando. Né? Aí quando você vai colocar seu filho à noite na cama, você pergunta a ele se ele teve um bom aniversário. E ele diz assim, eu tive sim, papai, foi super divertido, especialmente a bancada. Eu amo você, papai. Eu te amo, papai. E você responde, eu também te amo. Como diz aqui na América, eu também te amo, buddy. Você ama seu filho. O que nós queremos dizer quando a gente diz assim, eu amo a minha igreja? O que significa amar um ao outro? Com o restaurante que eu estava experimentando alguma coisa que foi dada a mim. Um lugar me oferecendo algo. Será que quando eu digo eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja do jeito que eu amo o restaurante? Porque ela me dá algo? Porque ela me oferece algo? Quando Jesus diz para nos amarmos uns aos outros, é para amarmos como aquela experiência do restaurante? Ou será que Ele quer que eu ame a igreja do jeito que eu amo meu filho? Será que Ele quer que você ame a igreja como uma experiência boa do restaurante, ou Ele quer que você ame como você ama seu filho? O restaurante me alimentou. E Ele ofereceu um momento, né, do qual eu pude participar. Agora, se a experiência em si mesma foi excelente, eu poderia dar nota 10 para o restaurante, eu até podia ir lá no Yelp, né, naquele aplicativo, e colocar lá, nota 10, esse restaurante é excelente. E recomendado para outras pessoas também irem comer lá. Agora, se foi o oposto, se tivesse sido o contrário, né, eu também nunca mais voltaria nesse restaurante. E eu diria a outras pessoas para também evitarem esse lugar. Agora, com seu filho, a experiência é diferente. Com seu filho, você está experimentando um relacionamento importante. Seu filho é alguém com quem você está conectado intrinsecamente. O seu amor pelo seu filho não está baseado no que você está recebendo dele. Seu amor por seu filho não está baseado
no que você está experimentando, mas baseado em quem Ele é. E também no que está envolvido no seu relacionamento. Porque você ama seu filho, você cuida dele. Você brinca com ele. Você passa pela vida junto com ele. Nem sempre as experiências vão ser as melhores. Nem toda experiência com seu filho vai ser boa. Mas você trabalha nessas situações. Você não vai no Yelp e coloca uma nota para o seu filho. Você não vai no aplicativo e coloca a nota para o seu filho. Você ama seu filho. A igreja nunca foi o propósito de Deus que ela fosse como um restaurante. Embora muitos a tratem assim. A igreja, a intenção de Deus para ela é que ela seja baseada em relacionamentos. Isso começa primeiro e antes de tudo, sobretudo com o relacionamento com Jesus. E através de Jesus e através desse relacionamento que nós temos com Ele, nós somos conectados uns com os outros. Jesus nos ama. E Ele nos trouxe ao relacionamento com Ele mesmo. Se você está aqui nesta noite, você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quero que você saiba que Deus ama você. E que a morte de Jesus na cruz foi o ato de amor por nós. Mas, sendo aqui no Evangelho de João, que nós lemos, nos diz João que foi porque Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus não veio ao mundo para ser um mestre. De mestres o mundo está cheio, embora Ele também fosse um mestre. Jesus não veio ao mundo para ensinar uma filosofia, porque o mundo já está cheio de filosofias. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Ele veio porque Deus nos amou. A vinda de Jesus foi fruto do amor de Deus. E lá na cruz foi a maior expressão de amor. Quando Jesus deu sua vida por você e por mim, morreu pelos nossos pecados. Deus nos amou tanto a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos ter vida real, vida de verdade. Ele nos amou intencionalmente e nos serviu através da morte do seu Filho. Agora, se você ainda não conhece a Jesus, entregue a sua vida a Ele hoje. E quanto àqueles de nós que já o recebemos, ao sermos trazidos a este relacionamento, nós não apenas somos trazidos ao relacionamento com Jesus, mas também ao relacionamento uns com os outros. Estar no relacionamento com Jesus significa ser parte da sua igreja, ser parte do seu reino, ser parte da família da fé. Porém, muitas pessoas tratam a igreja como um restaurante. Se a experiência delas na igreja não satisfaz os seus desejos, não corresponde aos seus gostos, elas vão encontrar algum outro lugar. Ou então não vão a nenhum lugar. Simplesmente vão parar de ir. Isso é infeliz. Isto significa que esta pessoa estabelece expectativas para a igreja que nunca foi a intenção da igreja satisfazer. Quando a pessoa pensa, estou na igreja para me satisfazer, ela não entendeu o propósito da igreja. E também nós temos que ser honestos, isso aqui não é focado em relacionamentos. Quando a pessoa pensa assim, é focado no ego. Algo egoísta. Outro dia eu conversava com a irmã e ela estava me falando de um certo ministério da igreja, né? E ela me disse até que estava pensando, mas depois ela entendeu. Ela falou, eu entendi que as pessoas, o ministério está lá não para me satisfazer, não para fazer o que eu quero. Eu que tenho que estar lá para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus designou. Amar a igreja como você ama um restaurante, não é amar como Jesus amou. Isso aqui é amar do jeito que eu acho que deve ser. Eu acho que é assim, eu acho que é assado.
é amar de um jeito com o qual eu me sinto confortável. É amar para o meu próprio ganho, para o meu próprio proveito. Agora, a igreja não existe para isso. Esse não é o propósito da igreja. A igreja não é para ser assim. Você vai experimentar um amor verdadeiro pela igreja quando você amar a igreja intencionalmente. Eu falei muito sobre isso nas últimas mensagens. Ser intencional. Eu tenho que ser intencional. Tudo que eu faço, no meu relacionamento com Deus, nos meus ministérios, e também com relação à igreja. Eu decido amar a igreja. Outro dia eu estava vendo um pastor lá do Brasil, muitos de vocês conhecem. Não preciso nem falar o nome dele, é muito engraçado. E ele estava dizendo assim numa igreja muito grande: você está procurando a pessoa certa para se casar? Você não vai encontrar. Você vai se casar com a pessoa errada. Porque todos nós nos casamos com a pessoa errada. Porque a pessoa certa não existe. E nós aprendemos a amar a pessoa errada. Amar é uma decisão. Eu decido que eu vou amar a pessoa errada. Vou ser sincero, se eu perguntar quantos aqui encontraram a pessoa certa? Ninguém. A pessoa certa não existe. Como você também não é a pessoa certa. Somos todos pessoas erradas, mas pessoas erradas que decidem amar uma a outra. E ficar juntos para a longa jornada. Até que a morte nos separe. Amém? E assim é a igreja. Assim é a igreja. Você não vai encontrar a igreja certa. Mas você vai experimentar o amor pela igreja quando você amar a igreja intencionalmente. Eu decido amar a igreja. Eu vou amar a igreja. Você vai ter um senso de amor profundo pela igreja quando você praticar amor intencional e ativo pela igreja. Agora, o contrário também é verdade. Se você não amar a igreja intencionalmente, então você não vai experimentar amor pela igreja. Primeiro problema, você, da linha. Assim que carioca fala, né? Da linha. Você corre. É querer correr, fugir. Porque você não ama intencionalmente. Você está amando egoisticamente. Você está pensando em você mesmo. Nós amamos a igreja quando nós entendemos que se trata de relacionamentos, não quando nós pensamos que a igreja é como um restaurante. Se eu gosto, eu volto e como e falo para os meus amigos. Se eu não gosto, eu não volto mais. Não é assim. Então, o que significa amar intencionalmente a igreja? O que significa estar em comunidade, uns com os outros, como Deus pretendia que fosse. Deixa eu dar a você uma ideia geral do que, como é. Várias maneiras que nós podemos amar intencionalmente a igreja, da maneira que Deus pretende para a sua comunidade de fé. Primeiro, ame a igreja conectando-se. Estando em comunidade, procurando viver em comunidade com os irmãos, em comunhão, em relacionamento, conforme a gente falou até na semana passada. Estar em comunidade, estar em comunhão, estar em relacionamento uns com os outros, é mais do que saber o nome das pessoas. E onde elas se sentam no domingo à noite. Domingo passado eu até adotei, fui cumprimentar os irmãos, na hora que a gente estava se cumprimentando, notei que o irmão estava sentado deste lado da igreja, quando ele sempre senta do outro lado, porque a gente se acostuma, até com o lugar que a pessoa se senta na igreja. Mas isto não é amar. Saber onde ele se senta não é amar. Bem poderia ter no banco o seu nome do lugar para você sentar, mas saber isso não é amar. E existe igrejas aqui nos Estados Unidos que são assim. Você não pode sentar em qualquer banco. Lá tem os nomes das pessoas, só aquelas pessoas podem sentar. Meu amigo foi expulso de um banco desses. Eu estava lá no dia com ele. Agora imagine como se você não fosse... Ele era cristão, né? Então ele, claro, se sentiu ofendido, mas relevou e perdoou. Agora imagine um não crente que chega na igreja e fala: você não pode sentar aí porque esse lugar aí é irmã Lurdinha. Você não pode sentar aí porque esse lugar aí é irmã Mari. Hello? Não dá, né? Mas
Sabe? Amar é isso mesmo, é ter relacionamento, é buscar ter relacionamento com os irmãos. E os irmãos não são pessoas perfeitas, não, como você também não é, não. De vez em quando faz umas faísquinhas assim. Não pense que a igreja é o céu, não, a igreja não é o céu. Certo? Nós ainda não chegamos lá. Quem aqui quer ir para o céu? Quem está com pressa de chegar lá? Ué, ninguém, só uma irmã ali, ó. A gente pode providenciar para a irmã chegar mais rápido. Só colocar numa daquelas montanhas russas, né? Lá do Knott's Berry Farm, a irmã sobe, quando descer já está na glória. Nós amamos uns aos outros quando nós nos colocamos ao lado uns dos outros. Quando nós procuramos desenvolver um relacionamento uns com os outros. Estar conectado uns com os outros é assegurar-nos de que ninguém fica sozinho. Eu vou começar a fazer um exercício hoje, tá? Porque isso aqui começa no jantar, lá quando você senta à mesa do jantar. Logo depois do culto, tá? Nossa igreja sempre temos o jantar depois do culto, tá? Nossa igreja já é famosa por isso. Essa comunhão começa lá. Não deixe ninguém sozinho. Começa a se envolver com as pessoas. Vocês vão talvez ser os melhores amigos para sempre, né? BFF, como se diz em inglês aí, Best Friends Forever. Mas pelo menos seja amoroso. Demonstre o amor de Cristo. Recebendo bem as pessoas, dirigindo-se a elas, conversando com elas. Essa é a primeira maneira, então, você amar a igreja intencionalmente. É amar conectando-se. Ok? Segunda maneira de você amar a igreja intencionalmente é amar servindo. Deus deu a todos os seus seguidores capacidades sobrenaturais para encorajar, para animar uns aos outros e a comunidade. Você sabia que você tem superpoderes? Eu tenho um primo que pensou que ele era o Superman, que ele podia voar. Quantos aqui já amarraram uma toalha quando era criança? Pensaram que era um super-herói. Alguém aqui já fez isso? A maioria de nós, acho que fez quando criança, fez os meninos, né? Porém, meu primo pensou mais além. Ele amarrou a toalha, pensou que era a capa do Superman, subiu numa árvore e tentou voar. Ele pensou que ele tinha superpoderes. Se quebrou todo. Porém, nós, os cristãos, temos superpoderes. Dá para voar. Mas nós temos capacitação sobrenatural do Espírito Santo para trabalhar, para servir a igreja. Amém? São os talentos que Deus nos deu, que são revestidos do poder do Espírito Santo. Estão também os dons espirituais que nós recebemos do Espírito Santo para servir a igreja e para servir ao mundo. São poderes sobrenaturais. São poderes também para servir a comunidade. Você tem superpoderes. Porque o poder não é seu, o poder é de Deus. Mesmo o talento natural com que você nasceu, quem lhe deu foi Deus. E além disso, Ele deu dons, como eu falei. E é Ele quem capacita você para fazer a obra dEle. Trabalhar para Ele. Nós, por exemplo, temos que orar aqui na igreja, estamos precisando de mais obreiros. Você viu quanta criança hoje cantando aqui na frente? E as crianças vão para as suas classes, estão precisando de obreiros. E os adolescentes estão precisando de professores. E os jovens precisam de líderes. E assim por diante. Tantos outros ministérios. E dou graças a Deus, porque Deus também já mandou vários aqui para o nosso ministério de louvor. Quem se lembra do nosso ministério de louvor um ano atrás? Os irmãos faziam o melhor. O melhor que eles sabiam e o melhor que eles podiam. Mas Deus foi levantando obreiros, a gente foi orando, e Deus foi levantando. E hoje eu estava contando aqui, não estava todo mundo aqui em cima. 9 obreiros no Ministério de Louvor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso. Estas pessoas têm um talento natural de tocar, de cantar, mas elas são revestidas pelo poder do Espírito Santo para louvar a Deus. Porque louvar a Deus não é só cantar, é ministrar ao Senhor, amém? E é ministrar a igreja também. E você que não está ministrando, que não está servindo, o que você está esperando? Estamos precisando. Jesus falou assim, olha, rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande. Mas são poucos os obreiros. Rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua
seara. Ah, eu não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento. Fale comigo que eu vou te ajudar você a descobrir. Semana que vem você vai começar no ministério. Amém? A gente pensa em ministério, tem que pregar. Não, o ministério nem sempre é assim. O ministério é uma coisa simples que você vai fazer, mas que é essencial na casa de Deus. Um amigo meu, ele servia numa igreja, ele era jovem, e o pastor um dia, um missionário americano, falou para ele: semana que vem você vai começar seu ministério. Ele ficou todo feliz, né? Ele queria pregar e tal. Ele vestiu a melhor roupa que ele tinha, foi todo bonitinho, de gravata para a igreja, aquelas igrejas do Brasil mais tradicionais, né? E a sua Bíblia debaixo do braço, preparou lá uma pequena devocional, uma pequena palavra para dar para a igreja. E aí começa o culto, e os irmãos começam a cantar e a louvar. Daí a pouco vem um testemunho, vem outro, meu irmão vai lá e canta, tal. Aí vem o pastor e prega. Ele falou: o pastor esqueceu de mim, né? Falou que ia começar o meu ministério. Aí, gente, quando termina o culto, depois do amém, terminou tudo, o pastor o chama e fala: vem cá, meu filho. Hoje eu falei que hoje você ia começar o seu ministério. Está aqui uma vassoura e um balde, vai limpar o chão ali do banheiro. É a disposição, é o que corre. Hoje ele é pastor, mas é a disposição do coração. Você ama a sua igreja intencionalmente quando você serve. Estou aqui, Senhor, para servir. Amém? Terceiro, você ama a sua igreja doando. Sim, nós vamos falar sobre doar, sobre dar. Mas provavelmente não da maneira que você esperaria. Nós não queremos e nem jamais pretendemos levar você numa viagem de culpa que faz com que você se sinta constrangido a dar mais. Não é esse o propósito. Nós simplesmente falamos sobre doar como um indicador de amor. Porque quem ama, doa. Quem ama, dá. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E na obra de Deus não é diferente. Na igreja não é diferente. Eu dou porque eu amo. E eu dou com muito prazer. E ninguém nunca me forçou a dar. E nesta igreja eu não forço ninguém. Mas eu dou por amor. Eu vejo as necessidades. Ontem, por exemplo, quando talvez você estava descansando, tinha um grupo trabalhando lá do Ronald McDonald, nosso ministério, com as crianças lá do Children's Hospital. Alguém doou, fez doações financeiras para que fosse comprada comida e outras coisas para que eles levassem para aquelas crianças. E para a manutenção da obra de Deus. Mas a gente não faz isso porque a gente tem que fazer. Não, é uma maneira de expressarmos o nosso amor. Nós amamos doando. Quarto lugar, você ama a igreja intencionalmente compartilhando. O amor que Jesus nos dá e que nós podemos ter uns pelos outros não é para ser acumulado dentro das paredes da igreja. O amor que nós devemos ter uns pelos outros também é para mostrar à nossa comunidade o que é o amor de Jesus. Se você não está compartilhando o amor de Deus, ou nós não estamos compartilhando o amor de Deus com as nossas palavras, com as nossas ações, então nós não estamos amando verdadeiramente. Nós não estamos amando verdadeiramente. Porque este amor não é só para nós. Este amor é para todos. Nós vamos falar mais sobre isso em algumas semanas. Mas lembre-se disso, nós somos chamados para compartilhar este amor. E nós mostramos o nosso amor pela nossa igreja, compartilhando este amor com as pessoas lá fora. Falando de Jesus. Buscando oportunidades. E agora, na conclusão, eu vou lhe mostrar algumas dessas maneiras de você fazer isso. Okay? Então, se você está conosco aqui nesta noite, e você não tem um relacionamento com Jesus, eu convido você primeiro a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ficar com a gente aqui, porque você vai aprender mais sobre o que é amar uns aos outros. Agora, alguns de vocês podem ter tido até experiências negativas com a igreja. Talvez no passado você tenha uma experiência negativa, e eu sinto muito por isso. Eu também já tive, mas nem por isso eu deixei de amar Jesus, nem deixei de amar a igreja. Eu quero que você saiba que isso não é o que Deus pretendia. Mas o que ele pretendia. Então, convido você a estar conosco algumas semanas, para você aprender mais sobre isso. O que é que a igreja deve fazer. E nós, os cristãos, vamos mostrar isto.
Amém? Vamos mostrar isso. Agora, há duas coisas que eu quero deixar com você nesta noite, antes da gente sair daqui. Leve essas duas coisas com você. Primeiro, fale da igreja. Ah, mas pastor, nós não somos chamados para falar da igreja, somos chamados para falar de Jesus. Fale da igreja. Fale da igreja também. Deixe as pessoas saberem que você ama a sua igreja. Fale da igreja. Ela não é perfeita. E sabe por que ela não é perfeita? Porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas fale dela. E convide as pessoas para virem à igreja. Aos cultos. Às nossas células. Às nossas reuniões, como os cafés das mulheres, chás, as reuniões periódicas que acontecem na igreja. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero pedir que você faça, eu vou passar essa semana nos nossos grupos um logo que diz I love my church. Eu amo minha igreja. E eu quero pedir que você coloque no seu Facebook, no seu WhatsApp e em outras mídias sociais. Ok? Pense assim, que estes convites que você vai fazer às pessoas para vir à igreja, e estas postagens que você vai colocar, são uma ferramenta para você começar uma conversa. Maneira fácil de começar uma conversa, porque as pessoas vão lhe perguntar, por que você ama a sua igreja? Veja assim, olha, pensa nisso. Quando a gente vê uma postagem de alguém sobre um concerto, ou um time, esporte, política, etc., né? Isso se torna uma oportunidade fácil para iniciar uma conversa. E você, às vezes, não vai lá, dá um like, você não faz um comentário. Olha como é fácil. Você vê um comentário de alguém lá, um post de alguém sobre uma banda da qual você gosta, e você pergunta àquela pessoa, que show foi esse que a pessoa foi, e onde foi, e como foi? Não é? Pense nas conversas que podem surgir quando você faz isso, quando você convida as pessoas para vir à igreja, e quando você posta sobre a igreja da sua mídia social. As pessoas vão começar a perguntar, por que você ama a sua igreja? Por que isso? Por que aquilo? Aí você vai voltar o foco para Jesus. E você vai mostrar que a igreja é uma comunidade de amor. Não é perfeita, mas é uma comunidade de amor. Certo? E não apenas pense sobre isso, ore sobre isso. Ore para que Deus dê a você oportunidades de falar com as pessoas. E essa é uma das melhores maneiras. Quando elas virem lá os seus posts, ou quando você as convidar pessoalmente, não é? Ore para que as pessoas realmente perguntem. Por quê? O que você quer dizer com isso? Que igreja é esta? Não é? Deixe que as pessoas queiram saber por que você ama a sua igreja. E é a oportunidade que você tem de apresentar o evangelho a elas. Tá? Eu realmente não consigo nem esperar para isso começar a acontecer. E, por favor, me deixe saber das suas experiências. Tá? Das experiências que você tiver conversando com as pessoas, seja pessoalmente, seja nas suas mídias. Me deixe saber o que aconteceu, como é que foi a conversa, para onde ela se encaminhou. Né? Eu vou pedir uma terceira coisa, eu falei que eram duas, mas eu vou pedir uma terceira coisa. Conecte-se com o grupo. Eu vou propor que a gente mude os nomes das nossas células, a partir agora de setembro, por um tempo, para Eu Amo a Minha Igreja. Então, conecte-se com um desses nossos grupos. Agora, em setembro, nós vamos recomeçar as nossas células, tá? Que ocorre durante a semana. E ali a gente discute mais esses tópicos que a gente trata aqui no domingo. Então, eu quero encorajar você e desafiar você a participar de um destes grupos. Procure uma célula próxima à sua casa. Nós temos várias, né, em Los Angeles. Vamos voltar, como eu disse, agora em setembro. Procure uma célula perto de você. Procure estar lá. Conecte-se com as pessoas. Eu tenho certeza que um crescimento incrível vai acontecer na sua vida. Respostas às perguntas podem ser encontradas quando um grupo de pessoas se reúne desta maneira. E também, depois do culto aqui hoje, nós temos assim, um momento, né, social, em que a gente sobe para jantar e a gente tem um momento gostoso ali de conversa. E eu quero convidar você, que está nos visitando hoje também, para estar ali com a gente. E como eu já disse, nós vamos mostrar o amor de Jesus, amém? Então,
Você que está nos visitando, junte-se a nós também depois do culto, como eu disse, aí em cima, no nosso salão. Vamos comer juntos e aprenda mais sobre Jesus. E aprenda mais sobre as pessoas que amam a igreja de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Incline sua cabeça. Você ama a igreja como você ama o restaurante? Ou você ama a igreja como você ama uma pessoa? Ah, esse restaurante é muito bom, eu vou voltar. Ah, esse restaurante é maravilhoso, eu vou indicar para os meus amigos, vou colocar lá no Yelp, lá, que é muito bom. Ah, não, esse restaurante não presta, eu não volto mais lá e vou detonar o restaurante e não vou falar para ninguém mais ir lá. Você ama a igreja assim? Ou você ama a igreja como um pai ama o seu filho? Como o marido ama a sua esposa, como a esposa ama o seu marido? Como é que você ama a igreja? Você ama a igreja como o cliente que está em busca de satisfação? Ou você ama a igreja como Jesus ama a igreja? Tome uma decisão desta noite de amar a igreja como Jesus a ama. De amar as pessoas como Jesus ama as pessoas. E de amar a Jesus também, porque Ele deu a vida dele por você. Talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como eu já mencionei antes. Se este é o seu caso, eu convido você nesta noite a entregar sua vida a Ele, a tomar uma decisão por Ele. Se você está aqui e deseja nesta noite receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí onde você está mesmo, sentado, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Um dia isso aconteceu com a gente também. Muitos de nós tomamos uma decisão assim publicamente. Há alguém nesta noite? Espero que todos nós já tenhamos tomado essa decisão. Vamos orar. Pai, tua palavra é clara. Jesus amou a igreja e Ele se entregou a si mesmo por ela. Ele se entregou por nós. E nós somos frutos deste amor. E Senhor, nós vimos nesta noite que nós podemos amar a igreja como alguém que ama um restaurante, no qual teve uma experiência positiva e pretende voltar, porque ali foi servido, bem servido, suas necessidades foram satisfeitas, teve prazer. Muita gente, infelizmente, ama a igreja assim, quando a igreja parece que não atende aos seus desejos egoístas, não atende à sua maneira de ver as coisas, eles simplesmente abandonam a igreja. E pior, muitos deles abandonam a Ti também, Jesus. Mas a Tua palavra diz também que nós podemos amar a igreja como Jesus a ama. Nós podemos amar a igreja como alguém ama seu próprio filho, como alguém ama sua esposa ou ama seu esposo, como alguém ama um ente querido. E isto é o que nós queremos fazer, ajuda do Senhor, a amar a igreja como Tu a amas. Ajuda-nos a amar a igreja, lembrando-nos que nem sempre os nossos desejos vão ser satisfeitos. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos. Que nem sempre os relacionamentos serão perfeitos como a gente gostaria. Mas que nós nunca tratemos a Tua igreja como um restaurante. Nós tratemos a Tua igreja como aquelas pessoas por quem o Senhor morreu. Lembrando-nos de que a igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição, a igreja são pessoas. Somos nós, imperfeitos como somos, mas somos amados pelo Pai. E devemos amar uns aos outros. E Jesus disse que esta seria a nossa marca. Que nós seríamos conhecidos por todos se nós nos amássemos uns aos outros. Assim todos saberiam que somos seus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a amar. Ajuda-nos, Senhor, a amar como Tu amas a Tua igreja. Ajuda-nos a perdoar as pessoas que porventura nos tenham magoado, a restaurar relacionamentos, a buscar reconciliação e a aprender, Senhor, que nem sempre as coisas vão ser boas,
Nem sempre as coisas vão ser perfeitas. É como no relacionamento pai e filho, nem sempre as experiências serão as mais agradáveis. Mas a gente trabalha as situações, a gente trabalha o relacionamento, e a gente vai estar ligado pelo resto da vida. Ajuda-nos a amar assim a tua igreja. Ajuda-nos a amar assim esta nossa igreja aqui, a Bíblia. Amar os nossos irmãos, como tu nos amas. Em nome de Jesus.